Primeiro, é muito irônico, né? Porque ministros do Supremo que são atacados por bolsonaristas estão participando em Londres de um encontro promovido por uma empresária bolsonarista. Essa Karen Miskulin, ela é uma notória bolsonarista, já publicou em redes sociais mensagens de repúdio ao STF, diz que o STF decide no canetaço, críticas, fez muitas críticas ao que ela chama de cidadãos de toga, que afrontam a democracia. Então, primeiro é um contrassenso você participar de um evento promovido por uma personagem assim, você negligencia até o, a autoestima, né? E aí tem esse movimento bolsonarista na porta, criticando os ministros. E, de fato, há uma anomalia nesse tipo de encontro. Nós temos lá três ministros do Supremo, há ministros do STJ também, cinco, há ministros do governo Lula, lá, dois ministros do governo Lula, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, está lá, né? E a Constituição de 88, ela deu muitas atribuições ao Judiciário brasileiro e ao Supremo Tribunal Federal em particular. Mas não está entre essas atribuições eh, certos, eh, certos hábitos promíscuos, né? E que, por vezes, roçam o conflito de interesse, né? E acho que alguns magistrados no Brasil deveriam se dar conta de que a toga impõe a eles uma certa liturgia, né? Não convém a um ministro de Tribunal Superior participar de seminário no exterior, seminário secreto, esse mesmo, a imprensa foi proibida de entrar, né? A Folha estava lá, a Globo estava lá, a Record estava lá, não deixaram entrar. Depois o Alexandre Moraes, na chegada, perguntou-se a ele: o senhor vai dar entrevista depois? E ele, a resposta dele, nem a pau, um linguajar inadequado, né? E ainda outro dia, 36% da composição do Supremo estava participando de um jantar, se confraternizando com o Lula na casa do ministro Gilmar Mendes, né? Também inadequado. A Constituição reza que os poderes devem ser harmônicos, independentes entre si, mas a harmonia não pressupõe esta confraternização noturna numa casa do Lago Sul de ministros, quatro ministros do Supremo com o presidente da República. Então, acho que esse tipo de seminário, Fabiola, é impróprio, é inadequado e é, é ruim até para os ministros que dele tomam parte, porque eles demoram a se dar conta de que são compromissos que não ornam com as suas atribuições, não contribuem para a melhoria da imagem do Supremo e, nesse caso específico desse seminário, não faz nem nexo, porque organizado por uma personagem bolsonarista que é conhecida por atacar o Supremo nas redes sociais, e praticamente os ministros caíram numa arapuca, né? Foram para um seminário secreto, sigiloso, sem acesso da imprensa, com os bolsonaristas na porta para hostilizá-los. Então, francamente, é um evento incompreensível e, mais incompreensível ainda, é a presença de autoridades brasileiras num evento como esse. Quem vai chegando aqui para também comentar esse caso, já passo para você também, professor Mairovitch, é ela. Sexta-feira é dia dela, ela chega mais cedo hoje. Que alegria tê-la aqui. Madeleine, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabíola, Josias, professor Maierovitch, um prazer estar aqui. Vocês estão vendo a gente aqui no All News. Chegamos, você chega num momento quente aí, a gente está analisando esse protesto em frente ao hotel onde estão os ministros, né? Primeiro tem a atuação, né, contra aí os ministros fora do país, o que tem acontecido, né?
contra ministros do Supremo fora do país, e tem aí o questionamento sobre esse fórum, a participação de ministros, a participação de autoridades. Você acha também que não faz muito sentido ministros do Supremo participarem de eventos como esse? E como é que você analisa esse protesto, hein, Madeleine? O protesto é democrático, a gente goste dele, não goste, concorde, não concorde. Eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal, Fabiola, em 2008 e 2009, na presidência do ministro Gilmar Mendes. Existia um pudor muito grande quanto a esses seminários. Eu vou te confessar que eu jamais imaginei ver tantos ministros juntos num evento que não é acadêmico, entendeu? Havia muito esse cuidado. Por exemplo, quando eu trabalhava lá, o ministro Gilmar, ele tem um trabalho acadêmico muito forte na Alemanha. Ele é muito dedicado, ele realmente é uma pessoa que todos os dias ele acorda às 5 horas da manhã para estudar. Isso é verdade, até hoje. E ele fazia esse trabalho acadêmico, ia para os seminários acadêmicos. Ministro Eros Grau, por exemplo, ia à França em seminários, em trabalhos acadêmicos de universidades prestigiadas. E por que que a coisa se restringia a isso? Porque você vai propagando isso para o judiciário inteiro. O nosso judiciário tem um problema grave, no meu entendimento, que são os eventos pagos das associações. Associações de juízes, e não vou ficar aqui só nos magistrados, né? Porque dos procuradores e promotores e defensores tem também, fazem as suas festas, fazem os seus eventos, eventos que a gente não entende muito bem para que eles são. É um ajuntamento de gente. E assim, você não entende qual é o tema do evento direito, mas você entende bem o resort onde eles estão. Você entende bem a praia paradisíaca onde eles estão. E isso sendo pago por bancos, por empreiteiras, por metalúrgicas, pelas grandes empresas, isso sendo financiado. Isso deveria ser proibido. Havia já um atrito, estou falando de 15, 16 anos atrás, com relação a esse tipo de coisa. A partir do momento em que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem um jantar em homenagem ao Lula, eu te juro, para mim parece que eu estou vendo um filme de ficção, pelo que eu aprendi com estes próprios ministros. Para mim parece um filme de ficção. É óbvio que os integrantes do Supremo se encontram com o primeiro escalão do governo, têm interlocuções com o presidente, às vezes alguns têm até laços de amizade, mas não assim, um jantar que coloca o colegiado como uma presença ali. Tem que ser o indivíduo. E também uma coisa que para mim é meio novidade, assim, não sei, eu acho esquisito. Quando a gente fala de uma decisão do Supremo, se tornou natural você falar o ministro tal decidiu. Não existe um ministro tal decidiu. É um colegiado, é uma instituição. E sempre se atuava para resguardar a instituição, sabendo que os olhos de todas as outras carreiras jurídicas estariam voltados para ela como a maior, como a guardiã da instituição, para pautar o seu comportamento. Então, assim, esse evento deu no que deu. É um evento que não dá para explicar por que que tem gente tão gabaritada, de tão alto escalão ali. Qual é a profundidade acadêmica disso? Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade de deslocar um ministro do Supremo para isso? Eu fico pensando mais para baixo nas associações estaduais de juízes, que tipo de evento essa galera vai querer fazer? Então, assim, é um tipo de coisa que precisa ser corrigida, é um comportamento que até pouco tempo atrás, é, se me falasse, eu não acreditava. Se me falassem quando eu trabalhava lá que eu veria isso, eu ia rir na cara da pessoa.